Três estágios que, biblicamente, na minha percepção, três estágios mais comuns, e a experiência pastoral também, a gente lida com pessoas que talvez estejam andando, se movendo nesses três estágios. Então, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Quantos aqui acreditam que precisam crescer em fé para agradar o Senhor? Amém. Todos nós precisamos crescer em fé e desenvolver a fé. E é interessante que a Bíblia vai dizer que existe uma fé que pode ser morta. Como assim, pastor? Sim, porque a fé que eu digo crer com os meus lábios precisa estar associado à minha ação, a uma vida de ação, a qual condiz, anda lado a lado com a fé que eu disse que eu creio. Agora, todos nós temos fé, meu irmão. Por exemplo, para você sentar nessa cadeira aí, você acreditou que ela não iria quebrar. O irmão gordinho teve mais fé que o irmão magrinho. O irmão magrinho passa lá na cantina no final do culto. Para você entrar no avião, você acredita que o avião não vai cair, acredita que o piloto é bem preparado. Para você abrir a torneira de água da sua casa, você já põe a mão embaixo logo esperando que a água vai sair. Fato é, meus irmãos, que você já viu gente que tem fé e parece que tudo dá certo na vida dela, e gente que tem fé e a fé não parece que funciona como funciona para uma outra pessoa. E por que isso acontece? Porque a fé tem estágios. Se a fé não tivesse estágio, Pedro não teria saído do barco, caminhado sobre as águas, mas afundado. Porque existem milagres que vai necessitar de mim, vai pedir de mim uma fé madura. Agora, a fé, ela não é algo engessado. Muita gente acredita que a fé tem tamanho, porque a Bíblia diz homens de pequena fé em algumas vezes. Porém, fato é que Deus deu a mesma medida de fé para todos nós. A diferença de talvez você que se considere alguém com pequena fé e uma pessoa que você considera com muita fé é que essa pessoa escolheu dizer sim para uma jornada de desenvolvimento da fé. Porque a fé eu preciso desenvolver, eu preciso amadurecer, e para isso o Senhor nos dá um caminho, o Senhor nos dá uma jornada. Agora, deixa eu abrir parênteses aqui ainda nessa introdução, que o contrário da fé não é dúvida. Não, pastor, não. O contrário da fé é incredulidade. Porque a incredulidade está ligado a uma escolha de rejeitar, a uma escolha de desprezar aquilo que Deus está fazendo. Lembra que a Bíblia diz que Jesus deixou de fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Então Deus, meu irmão, deixou de fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Para quem tem uma fé imatura, a incredulidade gera desprezo. Para quem tem uma fé imatura, a familiaridade gera desprezo. Por quê? Porque você acha muito comum aquilo que Deus está fazendo. E para você que é dessa casa, que é dessa igreja, pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor vem e acontece cultos como esse. Nós precisamos ter um cuidado redobrado, para não achar que isso aqui é comum. Sabe, e eu não estou dizendo que Deus só vem aqui e não estou dizendo isso. Deus se move e está se movendo agora em vários lugares. Mas também existem lugares que Deus está bem distante, e mesmo assim existe algo, um culto acontecendo, falando sobre Deus, pregando sobre Deus, mas Deus está distante. Então, nós precisamos tomar cuidado, para não desvalorizar aquilo que Deus está fazendo, seja num Forte House, numa casa de avivamento, seja num culto como o de sexta, seja no culto como o de hoje, porque se nós acharmos isso normal, o nosso coração está entrando para uma jornada de incredulidade. Está fazendo sentido isso aqui, meu irmão? Amém. O primeiro estágio da fé que eu quero tratar com você, e você que está anotando, anote isso que é importante.
você acredita porque todo mundo acredita. O primeiro estágio da fé está aí na tela, né? Pronto. Eu acredito porque outra pessoa acredita. Lembra do povo de Israel quando saiu da escravidão do Egito? Você lembra da história? Moisés subia ao monte, ia ter tempo com Deus, ia ter direções, instruções da parte de Deus, e quando ele descia, aquele povo estava murmurando, aquele povo estava incrédulo, aquele povo estava querendo voltar para um lugar de escravidão. Se esse primeiro estágio da fé tem algo de bom, o único benefício desse estágio é que ele te tira de um lugar de escravidão. Esse estágio não quer dizer que você vai chegar no destino ao qual Deus depositou para você, mas pelo menos para o lugar de escravidão você sai. Não porque talvez você acreditou naquilo que Deus iria fazer ou está fazendo, mas porque alguém acreditou. Esse primeiro estágio da fé talvez seja o tipo de pessoa que está há anos na igreja. Não, esse estágio da fé não é para alguém novo convertido que está iniciando na fé, é para alguém que está anos na igreja, anos de uma vida com Jesus, e alguém pergunta: por que você está na igreja? Fala: não sei, porque o meu primo me chamou. Por que você está no Forte House? Eu não sei, porque é legal, não tenho nada para fazer na terça, então eu venho aqui. E sabe, meus irmãos, existem estatísticas, existem pesquisas, e não só no meio eclesiástico, no mundo empresarial também, que apenas 10% das pessoas fazem algo com aquilo que recebeu em uma reunião como essa. Então, se esse culto de hoje tem 200 pessoas, apenas 20 pessoas vão fazer algo com aquilo que recebeu. Se você é um profissional e dentro da sua área você precisa fazer cursos anualmente para você se equipar, para você ser um melhor profissional, apenas 10% das pessoas que estão ali ao seu redor vão fazer algo com aquilo que recebeu. Meu irmão, não sei você, mas quando sai esse tipo de pesquisa, isso me assusta, porque diante de um cenário onde a gente vê Deus movendo, um monte de coisa acontecendo, aí todo mundo recebendo da parte de Deus, você pensa: uau, apenas a minoria dessas pessoas de fato vão receber e aplicar aquilo que Deus está fazendo. Que nós sejamos mais do que isso, mais de 10, que nós sejamos como igreja aqueles que contrariam essa estatística, aqueles que contrariam essa pesquisa, e que nós valorizamos aquilo que recebemos de Deus e aplicamos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 16, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Êxodo 16, do verso 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está na tela, né? Vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome, para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha esse cenário e olha aquilo que eles dizem. Eles estão num caminho de libertação. Aquele povo via milagres constantemente. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viam o maná cair do céu, uma coluna de fogo os guiava pelo caminho, e mesmo assim, esse povo preferia voltar a um lugar de escravidão. Um dos problemas desse estágio da fé é que se forma pessoas murmuradoras, e isso é um péssimo marketing para o nome de Deus, meu irmão. Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. A pergunta que eu tenho é: o reino de Deus, ele é presente, ele é futuro, ou ele é os dois? Quantos aqui acham que o reino de Deus é presente? Levanta a mão. Não tem problema, irmão, pode levantar. Quantos aqui acham que o reino de Deus é futuro? Levanta a mão. Quantos aqui acham que o reino de Deus é presente e futuro? Levanta a mão.
Amém? O reino de Deus, ele é futuro em sua plenitude, porque quando o reino vem, o rei vem também, e Jesus vem para governar sobre toda a terra, como um justo governador, um justo senhor, um justo juiz, e não haverá mais choro, não haverá mais corrupção, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, haverá um governo, um reino de paz, justiça e alegria. Agora, o reino de Deus, ele também é presente aqui, agora, através da igreja, através de nós. Agora, se eu estou nesse primeiro estágio da fé, onde eu estou murmurando, onde eu estou sempre querendo voltar ao passado, querendo voltar onde Deus me livrou, qual que é o problema disso? Que eu não vou conseguir manifestar esse reino vindouro aqui e agora. Porque, meu irmão, quando alguém que não conhece a Cristo se encontra com a sua vida, ele tem que se encontrar com o reino de paz, justiça e alegria. Porque a Bíblia vai trazer uma analogia que nós como igreja somos embaixadores de um... Você está lendo a Bíblia pouquinho, hein? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino. Qual que é o papel e a função de uma embaixada? Representar os interesses de uma nação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino, e é do nosso dever como igreja, representar o reino de Deus aqui e agora. Meu irmão, isso é a missão que Deus nos deu como igreja. Então, quando as pessoas se encontrarem com a minha e com a sua vida, elas precisam se encontrar com o reino. Então, se elas estiverem enfermas, o reino chegou. Se elas estiverem tristes, o reino chegou. Se elas estiverem com algum problema, necessidade, que bom que elas encontraram com você, porque o reino de Deus chegou. Então, quando eu e você chegamos a um lugar, o reino de Deus também chega. Glória a Deus. Isso deveria te animar um pouco mais, meu irmão, porque é um privilégio poder manifestar o reino de Deus. É um privilégio poder manifestar os atributos do reino de Deus. Deus, tendo todo o poder, podendo fazer tudo sozinho, Ele escolhe usar a sua igreja, mesmo diante de todas as tuas limitações, mesmo diante de todas as suas falhas, os seus pecados. O Senhor olha para nós como um Pai de misericórdia que Ele é, e escolhe nos usar. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Então, nós entendemos que dentro desse primeiro estágio, a gente acredita porque alguém acredita, e isso vai gerar problema, porque constantemente nós vamos ser um povo murmurador, um povo que reclama, e um povo que despreza os milagres de Deus, como o povo de Israel desprezava no meio do processo. E às vezes eu quero ficar olhando para trás, olhando para o passado. E é importante a gente entender que esse caminho, ele é uma jornada. Repita comigo: o caminho de desenvolvimento da fé é uma jornada. Então, entre aquilo que Deus te prometeu, diante de todos os seus anos com o Senhor, existe um caminho, um processo aonde eu movo, aonde eu venço gigantes, aonde eu também tenho derrotas. Não é o caminho com Jesus não é uma escada, meu irmão, que você está subindo degrau por degrau. Às vezes você toma um baque, você desce uns 4 degraus, mas depois Deus te levanta novamente, você vai para o 10º andar. Sabe, eu sinto de dizer isso aqui, porque eu sinto que tem pessoas aqui se autocondenando, se culpando, porque você está querendo sempre subir, nesse sentido de eu preciso sempre subir a um próximo degrau, mas às vezes o próprio Deus vai te permitir cair, meu irmão, fica tranquilo. Sabe, eu sinto que tem alguém aqui que está meio que frustrado, muito frustrado, brigando assim com Deus, com a vida, porque talvez você caiu. E é como se o Senhor te dissesse, essa noite falasse para você, Ele o permitiu cair, sabe? Então fique tranquilo, se o Senhor te permitiu, o seu único papel talvez essa noite, é correr e mergulhar nele, porque se Ele te permitiu cair, se Ele te permitiu cair, isso é momentâneo, isso não é para te deixar lá, isso talvez seja para você aprender algo e Ele te enviar para o destino que Ele sonhou e preparou para você. Amém, meus irmãos? O estágio 2 daquilo que nós estamos tratando aqui é o acredito porque vi. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20,
verso 26 ao 31. O estágio 2 da fé é o acredito porque vi. E diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31, este porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Interessante a gente entender, meus irmãos, que Tomé, ele não aparece muitas vezes na Bíblia, mas quando ele aparece, existe ali um certo descritivo dele, algumas características, que parece ser um homem muito realista, um homem talvez até duvidoso / pessimista, porém, Tomé não era alguém incrédulo, porque no próprio texto que nós lemos, ele reconhece, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então ele diz a Jesus, o Senhor não é só um profeta que veio fazer coisas boas na terra, o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. E é importante entendermos o contexto aqui também, que para os judeus do primeiro século, meu irmão, a forma mais pesada, a forma que mais evidenciava um testemunho, era a forma ocular, é ver e crer. Esse estágio de fé é onde a maioria da multidão estava, porque elas viam os milagres que Jesus fazia e logo o seguia. Então, talvez eles não sabiam que Jesus era Deus, eles não sabiam que Ele era o Senhor e Salvador, mas eles o seguiam, porque eles percebiam, alguma coisa está acontecendo aqui. Esse homem, esse profeta, está ressuscitando mortos, está expulsando demônio, está cego vendo, alguma coisa está acontecendo. Então, esse estágio da fé, eu vejo porque creio, ele é muito comum. Então, nós entendemos aqui que Tomé não era um homem incrédulo. Só que Jesus, ele vem mudar esse cenário. Jesus está estabelecendo, e isso não só lá para Tomé, isso vale até hoje, que a fé antecede a visão. E Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e as convicções das coisas que não se veem. Então, meu irmão, ainda que Deus nos mostre, ainda que Deus nos dê visões, ainda que Deus pela sua santa graça e misericórdia nos dê experiências sobrenaturais, nós precisamos ter uma fé que crê além daquilo que a gente vê. Amém? Está fazendo sentido até aqui? Tá. Esse estágio da fé é alguém que já teve um toque do Senhor, é alguém que recebeu algo da parte de Deus. Não foi alguém que contou para ele, não foi como no primeiro estágio que ele só acredita porque alguém acredita. Pessoas que estão nesse estágio da fé, elas tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Deus, ou se não foram ela, foram alguém muito próximo, ela não pode negar isso. Agora, então qual que é o problema dessa fé, pastor? O problema é porque quando essa pessoa para de ver, a fé dessa pessoa se torna instável. Sabe, é uma fé que eu constantemente preciso estar vendo Deus fazer algo. Se Deus me levar para uma jornada onde aparentemente Ele não está fazendo nada, aos meus olhos humanos, a minha fé se torna instável. Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus tem algo na minha vida? Será mesmo que aquilo que eu já experimentei de Deus ainda é válido? Será mesmo que o meu tempo já passou? É como um filho que só ama o pai quando o pai o dá presentes, mas quando o pai o corrige, quando o pai o reposiciona, ele duvida do amor do pai. Então nós precisamos romper com esse nível de fé. E eu, dentro desse tópico de eu vejo e por isso acredito, eu separei 3 remédios contra uma fé instável. O primeiro remédio, você que toma nota aí, é
Firmar a fé na palavra e não nas circunstâncias. Repita comigo isso: firmar a fé na palavra e não nas circunstâncias. Olha o que diz Romanos 10:17, diz assim, não precisa nem abrir, só me acompanha aqui. Assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, uma fé estável, ela não depende daquilo que eu vejo, mas ela depende daquilo que eu creio. Um remédio para eu deixar de ter uma fé instável, é ter uma fé baseada nas santas escrituras, naquilo que está escrito. Se Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, isso vai acontecer, mas Ele disse também para nós termos bom ânimo, pois Ele já venceu. Se Deus diz que, Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas vos nos serão acrescentadas, e isso irá acontecer. Meu irmão, e aí quando você se posiciona nesses ambientes de fé, aonde nós lemos em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando você está num ambiente como esse, você está recebendo fé, porque você está ouvindo a palavra. Quando você está dentro de um Forte House, toda terça-feira lá, você está tomando desse remédio e dizendo, eu não caminho por vista, mas caminho por fé, caminho por aquilo que Deus está falando. Então esse é o primeiro remédio para uma fé instável. Eu preciso de uma fé baseada na palavra de Deus. O segundo remédio que eu quero tratar com você aqui para uma fé estável é desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Agora, para eu desenvolver algo, eu preciso de tempo. Quantos são casados aqui? Levanta a mão, quantos são casados? Glória a Deus, a maioria da igreja é casada, uma igreja de fé. Meu irmão, você casou, você não conheceu o seu parceiro ou a sua parceira na segunda e casou na terça. Você desenvolveu um relacionamento até chegar o momento da aliança. A mesma coisa nós precisamos fazer com Deus. Desenvolver um relacionamento com o Senhor requer de mim tempo e não pressa. Nós estamos numa geração que tem pressa de tudo. Nós estamos numa geração super acelerada. Você vai na fila do caixa, te dá até um tique, você fica assim, você mexe, você não fica parado. Eu estou falando que eu sou um pouco assim, né, meu irmão? Eu percebi o quanto eu era acelerado quando eu cheguei aqui. Porque lá em São Paulo é tudo muito acelerado, então tudo aqui eu achava devagar. O caixa do mercado, Deus, que caixa devagar. O motorista, Deus, quantos motoristas aqui é devagar. Mas não é que as pessoas eram devagar, eu que estava fora do ritmo. Você só percebe quando você está fora do ritmo, você está acelerado ou até devagar demais, quando você se entra dentro de um desenvolvimento de relacionamento com o Senhor. Então, o segundo remédio para eu deixar de ter uma fé instável é desenvolver esse relacionamento com Deus. E como eu desenvolvo o relacionamento com Deus, meu irmão? Você já deve ter escutado isso milhares de vezes. Através das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, leitura de livros, jejum, contemplação. Você vê um passarinho lá no seu dia e diz, uau, Deus, como o Senhor é perfeito. Você faz isso, meu irmão? Meu amigo, eu vou te dizer que talvez isso seja mais difícil fazer em São Paulo, mas aqui é muito fácil, porque tem verde, tem mato, tem montanha. Lá em São Paulo é prédio em cima de prédio, prédio atrás de prédio, é difícil contemplar. Você contempla uma barata, uma barata. Sabe, existem lugares que é mais fácil também de contemplar. Então, às vezes eu abro a janela lá de casa, eu vejo uma montanha e eu falo, uau, glória a Deus, Senhor. Só o Senhor para fazer isso, sabe? Então você começa a desenvolver um relacionamento com Deus dentro dessas características da contemplação e também da vida em comunidade, com a vida com o seu irmão, porque isso te estica. O irmão que está do seu lado, a pessoa que Deus depositou para caminhar com você, para ser igreja com você, ela vai te esticar, ela vai pedir de você paciência, compaixão, amor, graça, bondade, sim ou não? Vai, e aí se você trabalha ainda na igreja, e essa é uma igreja que trabalha muito, muitas mãos fazem essa igreja acontecer, meu irmão, você vai precisar de uma coisa chamada compaixão e paciência, porque é uma pessoa diferente lidando com a outra. Mas sabe por que isso dá certo?
porque todos estão caminhando pelo mesmo propósito, e tem um centro, o Espírito de Deus. Nós estamos construindo isso para glorificar o Senhor, amém? O terceiro remédio então, é lembrar-se das coisas que Deus fez no passado. Olha o que diz Salmo 103, verso 2, bendize, ó Senhor, a minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe, meus irmãos, quando você está com a fé meia instável, quando você está naquele dia meio depressivo, naquele dia meio derrubado, você precisa ter um caderninho de anotação lá de tudo aquilo que Deus já fez, abrir aquele caderno e começar a declarar tudo aquilo que você já viveu como promessa e aquilo que você ainda vai viver. Sabe, Davi, quando estava diante de Golias, ele viu aquele gigante e ele se aquietou com aquilo, como assim, o sentimento dele foi assim: como pode esse gigante se levantar contra Deus? E aí ele lembrou, ele disse: Deus já me auxiliou a vencer um urso, Deus já me auxiliou a vencer um leão, não é esse gigante que vai me parar. Sabe, você precisa constantemente, meu irmão, apresentar, trazer à memória aquilo que Deus já fez no passado na sua vida e aquilo que Ele vai fazer, porque isso também te enche de fé, isso te dá um amadurecimento da fé. Quando você está num dia meio depressivo, quando você está num dia meio que você necessita de fé, não se isole, declare, ore com declarações, abra sua boca e diga aquilo que Deus diz, diga aquilo sobre as promessas, chame a existência, meu irmão. Existem dias que você vai precisar lutar por aquilo que Deus já te deu, não porque Deus está perdendo, mas porque você mesmo briga em acreditar, e todos nós passamos por isso, amém, irmão? Todos nós temos dias de, vem uma dúvida no nosso coração, e diz: será mesmo, Deus, que o Senhor me chamou para fazer isso? Será mesmo, Deus, que eu estou no caminho certo? Será mesmo, Deus, que é esse caminho que o Senhor tem para mim? E é nesses dias, meu irmão, que você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. É nesses dias que você precisa ter uma fé inteligente, não uma fé por emoção, não uma fé por vista, mas uma fé racional, uma fé inteligente, dizer: Deus, não, o Senhor me chamou, e você começa a se relembrar disso, amém? O terceiro nível da fé que eu quero tratar com você é o acreditar sem duvidar. Abre lá em Romanos capítulo 4, esse texto é lindo, Romanos 4, do verso 18 ao 22. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. Volta lá para o verso 18, meu irmão, isso aqui é muito lindo, você que está com o texto aberto aí, também está no telão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Sabe, isso aqui é muito importante, porque esse estágio de fé não é negar uma dificuldade. Preste atenção, meu irmão, tem muita gente que se confunde dentro desse estágio aqui. Se talvez você que está aqui, está com um diagnóstico ruim, está com um cenário ruim, seja um diagnóstico médico, seja um cenário de falência de empresa, seja o seu casamento acabando, o diagnóstico está ali. Uma fé que não duvida, não ignora esse problema, mas submete esse problema ao Senhor. Sabe, existem muitas pessoas que acham que estão caminhando por fé, ignorando uma realidade que está ali, e isso não te torna alguém que tem uma fé sem duvidar, mas pode te tornar negligente. Se você
está com algum problema e precisa de um tratamento médico, faça esse tratamento médico. Pede ajuda dos seus familiares, pede ajuda dos seus pastores. Uma fé que não duvida, ela não nega a situação, mas ela entende, crê, tem a convicção que essa situação não é o resultado final, não é o carimbo final. Nós submetemos uma realidade ruim ao governo de Deus, e é dele que vem a palavra final. Sabe, então eu quero te encorajar. Se você está passando por um cenário difícil, conte com essa igreja para bater de frente com esse problema. Você não está sozinho nesse cenário, mas não corra do problema, não negue aquele problema dizendo, está tudo bem, isso aqui não existe. Não, isso aqui existe, mas isso aqui não é o resultado final. O resultado final vem do Senhor, e vem da palavra dEle, e vem do reino dEle. Então, é importante a gente entender isso, porque Êxodo vai nos dizer assim, o capítulo 34, verso 28, vai nos dizer assim, sobre Moisés: e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Sabe, meu irmão, nesse estágio da fé, talvez em algum momento, você vai se sentir só, você vai se sentir sozinho, sabe? Moisés se sentiu sozinho, Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito, o profeta Elias passou por isso, Davi passou por isso, todo grande homem, toda grande mulher de Deus vai passar por um momento de solitude, aonde você já está sendo acompanhado, você está recebendo ajuda, os seus pastores estão cientes do que talvez está acontecendo, mas no fundo você tem uma convicção e diz: Deus, esse cenário aqui eu sei que é só eu e o Senhor. Sabe, é como se fosse um convite para entrar nesse lugar de solitude, para que o Senhor prepare o teu coração, para que o Senhor molde o teu coração para o próximo nível que você vai viver em Deus. Sabe, e é dentro desse lugar, meu irmão, que o Senhor te ensina várias coisas, mas entre várias coisas que Ele ensina, uma coisa é muito importante, principalmente para você que lidera a sua casa, lidera a sua família, que sente um chamado para a liderança, que é viver livre da opinião e dos julgamentos do próximo. E isso não parte de um lugar de rebeldia, muito pelo contrário, meu irmão, se espera de alguém que caminha com Jesus, com paixão, empatia, simpatia, todos os atributos do reino de Deus, paz, justiça, alegria, tudo isso se espera de alguém que caminha com Jesus, mas também você precisa ser livre da opinião e dos julgamentos das pessoas, porque isso pode ser um bloqueador daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem pessoas que se importam tanto com a opinião dos outros, que deixam de fazer algo para Deus por medo de julgamento. Sabe, meus irmãos, seja livre disso. Para nós desenvolvermos uma fé madura, nós precisamos viver livre da opinião e da expectativa das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão gostar de você e querer caminhar com você exatamente pelo que você é. E o motivo contrário também é igual. As pessoas vão não gostar de você, ou querer distância de você, por aquilo que você está construindo em Deus. Então, quando você muda para agradar alguém, você está sendo um bloqueador daquilo que Deus quer construir na sua vida. Mais uma vez, eu reitero aqui, não falo isso de um lugar de rebeldia, mas de um lugar de intimidade com o Senhor, de um lugar de solitude com o Senhor. Então, essa jornada de fé nos leva a esse caminho. E olha o que Tiago capítulo 4, verso 3 vai nos dizer. Quando pedem, não recebem, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Sabe, meu irmão, dentro desse contexto que nós estamos aprendendo sobre esse estágio de fé, o acreditar sem duvidar, vai chegar um momento onde as nossas motivações, elas são provadas. As nossas motivações, elas são colocadas no fogo diante do Senhor, e aquilo que é puro e é dele fica, e aquilo que não é dele sai. Sabe,
A pergunta é, meu irmão, você está gastando a sua vida, você está lá na sua empresa, você está empreendendo, você está trabalhando, você está fazendo uma faculdade, você está cursando algo, você está gastando tempo, habilidade, talento. A pergunta é, qual que é a sua motivação? Constantemente, quando nós nos deparamos diante de Deus, nós precisamos olhar para o nosso coração e ver a motivação daquilo que estamos construindo, porque uma motivação errada pode fazer você gastar a sua vida e estar distante daquilo que Deus sonhou para você. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma vida de conforto, não é isso, você deve sim ter uma boa casa, um bom carro, tudo isso é muito legal e nós acreditamos que tudo isso vem de Deus. Agora, a motivação tem a ver com, eu estou construindo porque eu quero provar algo para alguém, eu estou construindo, eu estou fazendo, porque aquela pessoa da minha família disse que eu nunca iria conseguir fazer nada. Sabe, meu irmão, se você está dentro desse cenário, ainda é tempo de mudança, porque esse cenário é extremamente frustrante, porque quando você chegar nesse resultado, você vai sentir extremamente um vazio, porque você chegou talvez no resultado, talvez você mostrou que você era capaz, e aí você chega diante daquilo e diz, e agora, Deus? O que eu vou fazer com isso? Você talvez agora tenha estabilidade financeira, talvez você provou que você consegue, que você tem capacidade, que legal por isso que você tem capacidade, que bom por isso, mas e agora? O que eu estou construindo? O que eu estou deixando de legado para as próximas gerações? O que eu estou deixando de legado para os meus filhos, para os meus netos, para os próximos seguidores de Jesus no futuro? Sabe, esse lugar, meu irmão, constantemente nós precisamos colocar as nossas motivações para o Senhor e dar liberdade para que Ele mude aquilo que precisa ser mudado. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Quantos aqui querem de fato fazer a vontade de Deus? Glória a Deus. Saiba que a maioria das coisas que Deus já depositou no teu coração, como vontade, como desejo, já provém dEle, tá? As características que você tem, os gostos que você tem, foi o próprio Deus que depositou em você, na sua maioria, mas não em sua totalidade. Vai ter coisa aí, que quando você se aproxima do Senhor, que quando você começa a desenvolver essa jornada de relacionamento com o Senhor, Ele vai te pedir, e Ele vai dizer, isso aqui não é o que eu tenho para você. Seja rápido, meu irmão, em dar ao Senhor aquilo que Ele não quer que você fique, sabe, não segure aquilo que o Senhor não quer que você segure, porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, existe uma plenitude que muitas pessoas estão em busca, que essa plenitude você só busca no centro da vontade de Deus. Sabe, não queira gastar uma vida, meu irmão, procurando ser alguém que você tem como referência, como exemplo. Querer ser igual, isso afeta diretamente aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, porque você vai encontrar plenitude em Deus, quando você estiver dentro daquilo que Ele sonhou e planejou para você. Lembra lá que a Bíblia diz que existe uma paz que excede todo entendimento, lembra disso? Essa paz que excede todo entendimento é uma paz que independe das circunstâncias. A paz humana é uma paz que depende das circunstâncias. Então, se eu tenho, se as contas estão pagas, se eu tenho conforto, logo eu tenho paz. Agora, a paz que excede todo entendimento, é uma paz que talvez as circunstâncias não estão tão boas, talvez o cenário não está tão legal, mas eu sei que eu tenho Deus, eu estou dentro da vontade dEle, e essa paz que excede todo esse entendimento, invade a minha casa, invade os meus filhos, invade a minha esposa, invade toda a minha família, invade a minha empresa, invade tudo aquilo que envolve a minha vida. Então nós precisamos buscar esse lugar e essa paz, amém? A equipe de louvor pode subir aqui. Eu quero contar uma história real e essa história é muito inspiradora para finalizar esse momento. Eu vou ler essa história para você.
George Miller nasceu em 1805, morreu em 1898. Ele cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra. Ele não pedia dinheiro a ninguém, apenas orava e confiava que Deus proveria. Havia dias em que a despensa estava vazia, as crianças com fome e ninguém para ajudar. Ele não sabia como a provisão chegaria, mas continuava confiando em Deus. Muitas vezes milagres aconteciam de forma inesperadas. Doações chegavam na hora exata, às vezes de pessoas que ele nunca tinha encontrado. Moral da história: Miller não sabia como Deus providenciaria, mas tinha certeza de que Ele proveria. E isso é o coração do estágio 3. A fé que não precisa ver o como, mas confia em quem. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero te convidar a, por alguns minutos, refletir dentro dessa palavra. Refletir dentro desse estágio que tratamos aqui. De forma alguma, é uma palavra para trazer condenação, muito pelo contrário. É uma palavra para trazer uma mudança, uma metanoia, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, talvez você que está aqui me ouvindo, identificou que você está no estágio 1 da fé, no estágio 2 da fé, ou talvez se você não está no estágio 3, recebeu ferramentas para poder lidar melhor com esse estágio. Mas eu quero te convidar a apresentar isso diante do Senhor, com as suas